Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, né? Eu sou o professor Breno, juntamente com a professora Priscila, o professor Raimundo e o professor Luca. A gente vai dar a ideia para vocês do que seria os sólidos geométricos, mais especificamente a parte de volumes. Antes da gente introduzir, de fato, a base principal da aula, que é os volumes, a gente vai aprender algumas características do que esses sólidos geométricos nos apresentam, tá? Que isso é de grande valia para justamente a gente poder ter um conhecimento sólido do que é volume. Tudo bem? Beleza? Bora dar continuidade aqui, tá? Primeiramente a gente fala de cubo, né? O que seria o cubo, né? Na verdade, as características. De maneira intuitiva, todo mundo sabe o que é o cubo, né? É um sólido geométrico que é formado por quadrados, né? Por isso, se você pode perceber aqui, até coloquei aqui para você, ele é formado por faces quadrangulares. Olha aqui, por quê? Você percebe que aqui é um quadrado, aqui também é um quadrado, aqui também é um quadrado. Então, o cubo é formado por quadrados, tá? Mais especificamente, a gente chama aqui de faces quadrangulares. No total são 6, ó. Uma, duas, três, quatro. Essa daqui da frente, 5, 6. Tudo bem? E ele possui 8 vértices, né? O que seriam os vértices? É o encontro dos segmentos, né? Dessas linhas tracejadas aí que a gente vai dar. Por exemplo, eu tenho uma aqui, duas aqui, três, quatro, cinco, seis, sete e 8 vértices. Você percebe, né? Que é o encontro desses segmentos. Mas como é que a gente dá o nome aqui na geometria? A gente dá o nome desses segmentos, né? No caso, a gente chama de arestas, tá? Então, todo segmento, essas linhas aqui, que formam o sólido geométrico, a gente chama de arestas. No caso, essa daqui, ó. Tem uma aresta aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, totalizando 12. Repare bem, o cubo, ele possui a mesma medida, as arestas possuem a mesma medida. Esse camarada aqui é igual a esse, que é igual a esse. Então é interessante a gente poder isso daqui, porque isso vai fazer uma diferença quando a gente for falar de volume? Sim, vai fazer. Tudo bem? E claro, a base. A base é um quadrado, como você pode perceber aqui, né? Tudo bem? Beleza? Passando por paralelepípedo. Paralelepípedo também possui faces, né? São a forma dele, né? São as faces retangulares, se você reparar aqui. Aqui está aparecendo quadrado, né? Mas é um retângulo também, tudo bem? Essas faces retangulares. Por quê? Retangulares. Diferente do cubo, esse camarada tem um, um comprimento A e um comprimento e uma largura B. Então é interessante que a gente não pode, para não se confundir, né? O que significa um paralelepípedo, a gente dá essas ideias. Ele possui a mesma característica de vértices e arestas em relação ao cubo, né? Só que a base dele é um retângulo, como você pode ver aqui. Tudo bem? Beleza? Sem grandes delongas, né? Facinho isso daqui. Pessoal, agora a gente vai falar do cilindro, né? O cilindro aqui. Esse camarada aqui que tem o que a gente chama de superfície lateral. O que seria uma superfície lateral, né? Se você parar para pensar, por exemplo, eu tenho aqui um pote, né? Ele tem formado um cilindro. Toda essa minha região aqui que eu consigo tocar para segurar ele é que a gente chama de superfície lateral, beleza? Então a gente pelo menos tem essa ideia intuitiva para vocês entenderem o que seria uma superfície lateral, tá? Se a gente parar para pensar aqui, ó, pegar esse camarada, e por que eu falo que ela é, como é que se diz, uma superfície lateral que a gente diz retangular, né? Porque se a gente fizer um corte assim, vamos supor que eu tenho uma tesoura e eu faço esse corte aqui, nessa parte, nessa região aqui. O que me resultaria, né? Nada mais é do que um retângulo, tudo bem? Sei que meu desenho aqui não tá lá essas coisas, mas vocês tentem imaginar isso, né? Eu fizer um corte, por exemplo, nesse pote, alguma coisa, e eu esticá-lo ele, vai me resultar em um retângulo, tudo bem? É por isso que a gente diz que a superfície lateral é igual ao retângulo. Porém, entretanto, todavia, se você parar para perceber aqui, ó, se você parar para perceber aqui, você percebe
que eu tenho uma base aqui, uma parte da frente, todas elas são preenchidas, né? Nada mais era que eu tenho um que a gente chama de dois círculos idênticos. São dois círculos aqui que compõem a minha base e a minha parte de cima aqui, tudo bem? Então toda vez que a gente falar em cilindro, a gente tem que ter a ideia de superfície lateral é um retângulo, tudo bem? E a base são formadas por dois círculos e esses círculos são idênticos, são iguais, tudo bem? Então aqui a gente pode trazer, a partir daí a gente pode, pelo menos, raciocinar o que seria um volume mais pra frente, que a gente vai acabar falando, tudo bem? O cone. O cone é interessante aqui, por quê? Ele tem, a sua base é um círculo, como vocês podem perceber, só que a sua superfície lateral é o que a gente chama de setor circular. Vocês vão aprender isso lá no ensino médio, o que seria um setor circular, mas nada mais é do que, se eu fizer um corte aqui, ó, por exemplo, e abri-lo, esse cone, eu vou ter a seguinte figura aqui, ó. Que seria seria um setor circular, tudo bem? Isso seria um setor circular, tá? Existe uma característica para o setor circular, como calcular a área de um setor circular, mas isso vocês vão ver lá no ensino médio. Eu só estou te dando talvez um spoiler do que você vai encontrar lá quando você passar, tudo bem? Mas basicamente a característica do cone, você tem que perceber que ele é formado por uma base que é um círculo, e sua intersecção, ou seja, esse corte que a gente dá, forma um setor circular, beleza? E finalizando, findando, né, nosso estudo de maneira intuitiva, a gente tem a esfera, né? A esfera, o que a gente precisa saber. Lá no ensino médio vocês vão aprender várias características, né, de como surgiu a fórmula, de fato, de como a gente consegue calcular essa região geométrica de maneira um pouco mais aprofundada, mas, de fato, quando a gente fala em esfera, a gente só pensa, a característica principal que a gente tem que entender é o raio, tudo bem? Basicamente é isso. Em se tratando de volume, pessoal, se tratando de volume, quando a gente fala em volume, pensa em volume, é tudo aquilo que o sólido geométrico ocupa lugar no espaço, tá? De maneira mais básica, mais palpável, mais didática para passar para vocês é esse, né? Então, toda vez que a gente pensar em volume, a gente pensa naquela figura e o espaço que ela preenche, tudo bem? Então, tenham essa ideia para a gente poder, pelo menos, ter essa expertise na hora de calcular. O objetivo é esse, verificar o que o espaço com que aquele sólido geométrico ocupa naquela região. Tudo bem? Beleza? E a gente vai dando nisso, né? Quando a gente fala em volume, tá? Calcula-se volume através desse camarada aqui, ó. Sempre acontece isso daqui. A gente tem que olhar para a área da base e depois para a altura desse camarada aqui. Beleza? Tudo bem? No caso aqui, o cubo. Qual seria a área da base aqui? Seria um quadrado, correto? Sim ou não? Um quadrado, e esse quadrado tem lados de mesma medida, ou seja, as arestas são de mesma medida. Esse camarada aqui, ó, é igual a A. Esse camarada aqui é igual a A, beleza? E a altura? Esse camarada aqui, eu pego a altura desse cubo, também vale A. Entendi. Então, a área da base vale a área desse quadrado aqui, mais a altura dessa aresta aqui, que também é A. Ou seja, o volume nada mais é do que A vezes A vezes A. Só que a gente pode reduzir isso para esse camarada aqui, ó. O volume de um cubo nada mais é do que o seu lado ao cubo, elevado ao cubo, de fato. Tudo bem? Facinho, né? Aqui essa região é o paralelepípedo. Agora a gente vai falar do paralelepípedo, né? O paralelepípedo é a mesma coisa. A gente tem essa ideia intuitiva aqui da área da base vezes a altura. Porém, se você perceber, a área da base desse retângulo aqui, ó, é A e a largura é B. O comprimento é A e a largura é B. Tudo bem? E a altura desse camarada aqui, ó, pegando essa aresta aqui, é igual a C.
volume, área da base que é do retângulo, A vezes B, vezes a altura desse camarada. Dando ideia de que eu tenho comprimento, largura e altura, surgindo a forma do volume do paralelepípedo, né? Lembrando que todo sólido geométrico que a gente calcular, a gente tem base primitiva, essa ideia de volume aqui, área da base vezes a altura, tudo bem? Então a gente sempre vai olhar para a área da base, depois para a altura e fazer a multiplicação, beleza? Pessoal, agora a gente vai falar sobre o cilindro, né? No ensino médio vocês vão aprender de fato, de maneira um pouco mais intuitiva, né? Um pouco mais aprofundada de como que a gente chega nessa forma. Mas a aplicabilidade, né? A gente precisa entender, a gente precisa saber duas coisas, né? O raio e a altura desse cilindro, tudo bem? Para a gente ter essa fórmula aqui, tá? Lembrando que o cilindro, quando a gente faz aquela intersecção, né? Aquele corte, vai surgir dois círculos idênticos juntamente com um retângulo, que no caso é o retângulo nada mais é do que essa altura H aqui, beleza? Tudo certo? Nada mais é do que o cilindro é a área da base, que seria esse camarada aqui, um círculo, que a gente calcula como πr ao quadrado, vezes a altura desse camarada aqui. É bem tranquilinho, bem facinho aqui, nada que nos assuste, tá bom? Mas vocês vão aprender de como é que funciona, como é que eu chego nessa forma de uma maneira mais intuitiva no ensino médio, tudo bem? E o cone nada mais é do que a gente viu, né? Fazendo a interseccionalização, a gente cria o que a gente diz como setor circular. Vocês vão ver lá no ensino médio, tá? Ele é calculado dessa forma aqui, 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então percebe-se que o que a gente precisa para calcular o volume de um cone é o raio dele e a altura desse camarada, que vai da base até a ponta desse vérticezinho aqui, tudo bem? E a esfera nada mais é do que tem essa fórmula aqui. Ela é um sólido geométrico um pouco mais complicado. Novamente, no terceiro ano do ensino médio você vai verificar como é que os matemáticos chegaram nessa fórmula aqui. Porém, para nós, atualmente, a aplicabilidade é o importante, né? Então, da esfera, o que a gente pode calcular? É o raio. Através da esfera, através do raio dela, eu posso calcular o meu volume através dessa formulinha aqui, beleza? Tudo certo? Pessoal, agora a gente vai poder exercitar tudo que a gente viu aqui, com base nesses 5 exercícios aqui, bem fáceis, tá? Só uma fixação de tudo que a gente aprendeu ao longo dessa aula, tá bom? Me chamo Priscila, sou professora de matemática e a gente vai responder essa questão de volume. Bom, uma escola recebeu caixas de suco para merenda. Cada caixa tem o formato de um paralelepípedo retângulo e mede 30 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Letra A. Qual é o volume de uma caixa de suco em centímetros cúbicos? Bom, a gente já tem aqui as informações que ele deu para a gente, que esse paralelepípedo retângulo mede 30 centímetros de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. E a gente sabe que a fórmula para calcular o volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então a gente só vai substituir agora. Aqui, quanto é o comprimento? 30 centímetros. Quanto é a largura? 20 e a altura? 10 centímetros. E a gente vai obter o resultado 6.000 centímetros
dando continuidade ao nosso assunto do volume, vou estar ajudando a resolver essa questão aqui, né, esse exercício envolvendo o volume. Lembrando que o volume, ele tem a aresta, que é esse espaço aqui, essas arestas são iguais. Tanto o comprimento, quanto a largura e a altura são a mesma. No enunciado da questão diz: uma caixa em forma de cubo tem aresta de 5 centímetros. Qual é o volume dessa caixa? Então, o X da questão é aqui, cubo. Está dizendo que ela é um cubo, se é um cubo e tem 5 centímetros, então, como eu já desenhei aqui o cubo, com os valores do comprimento, 5 centímetros, a largura 5 e a altura também 5. Vamos resolver essa questão achando esse volume por meio dessa fórmula. Tá? Como é que se resolve? Volume é igual ao comprimento, 5 centímetros, vezes a largura, 5 centímetros também, e a altura, por se tratar de um cubo todo, 5 centímetros. Resolvendo essa multiplicação, nós temos 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 125 centímetros cúbicos. Por que cúbico? Porque não se trata de volume. Tá? Aí está a resolução dessa questão. Pode bater os pontos. Fala pessoal, eu me chamo Lucas Castro, sou professor de matemática. Hoje vamos resolver um exercício sobre o volume de cone. O exercício é o seguinte: um cone tem raio da base igual a 3 centímetros e altura igual a 4 centímetros. Calcule o volume desse cone. Para esse exercício, vamos considerar que o π é igual a 3,14. Para realizarmos, para encontrarms o volume do cone, vamos utilizar essa fórmula, tá? Que é V igual a 1/3 vezes π vezes r ao quadrado vezes a altura. O V é o volume, é o que queremos encontrar. π, vamos usar o 3,14. O R é o raio da base e H, a altura do cone. Aqui temos uma imagem para exemplificar. O R aqui é o nosso raio da base e aqui temos a altura do cone. Entendido? Vamos para a resolução do exercício. Então, aplicando a fórmula, temos que V é igual a 1/3 vezes o nosso π que é 3,14, vezes o nosso raio ao quadrado, nosso raio é 3, então 3 ao quadrado, vezes a nossa altura, que é igual a 4. Continuando o exercício, V é igual a 1/3 vezes 3,14 vezes 3 elevado ao quadrado, igual a 9, vezes 4. V é igual a 1/3 vezes 3,14 vezes 9 vezes 4 é igual a 113,04. Volume é igual 1 vezes 113,04 é 113,04. Dividido por 3 dá 37,68 centímetros cúbicos. Entendido, pessoal? Então, o volume do nosso cone é igual a 37,68 centímetros cúbicos. Pessoal, como você já me conhece, né? Professor Breno, dando continuidade aqui nos exercícios que eu iria passar. A gente tem esse seguinte exercício aqui. Uma lata de refrigerante em formato de cilindro de raio igual a 3 cm e altura de 12 cm. Qual é o volume do refrigerante que cabe nela? Pessoal, lembrando que o volume do cilindro nada mais é do que π r ao quadrado
vezes h, né? A altura da base, lembra da área da base, que seria um círculo, vezes a altura desse camarada. Agora é só substituir, né? Eu tenho que o raio, né? Nada mais é do que 3 elevado ao quadrado e a altura igual a 12 centímetros. Isso vai me dar 3 ao cubo, perdão, 3 ao quadrado nada mais é do que 9 vezes 12, 9 vezes 12, bora ver aqui, 12 por 9, 18, vai 1, 9 vezes 1, 9, com 1, 10. Então aqui eu tenho 108 pi centímetros cúbicos. Resposta da nossa questão aqui, tudo bem? Passando adiante, a gente tem um quinto exercício, né? Que se trata de nada mais é do que volume de uma esfera. Bora ler aqui. Uma bolinha de borracha tem formato de esfera de raio igual a 3 centímetros. Calcule o volume dessa bolinha. Lembrando que o volume de uma esfera nada mais é do que 4 terços de πr ao cubo. E a gente só precisa saber o que, basicamente? O raio da aplicabilidade, né? Então, vamos lá. 4 terços de π, quem é o raio? É igual a 3r ao cubo. Isso vai nos dar o quê? Eu cancelo esse camarada aqui com esse camarada aqui. Eu vou ter 4 vezes π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Vezes 4 é igual a 36. Então, meu volume vai dar 36 π centímetros cúbicos. Pessoal, finalizando essa nossa aula, tudo bem? A gente viu muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, comente, compartilhe para a gente manter essa dinâmica aqui e aprender cada vez mais, tá ok?